Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos. Queremos perseverar na oração. Estas são sempre palavras, mas mais do que palavras, são atitudes profundas que, iluminados pela graça de Deus que já está em nós, nós necessitamos renovar, fortalecer nesses tempos difíceis. Fé, perseverança, esperança. Nos unimos nesse breve momento de oração da manhã, sempre visitando e rezando a partir de um salmo, e hoje nós queremos rezar o Salmo 68. Pegue então a sua Bíblia, acompanhe aí na sua casa, onde você está, Salmo 68, até o versículo 14. Nós iremos ler o Salmo 68 inteiro e você pode depois
fazer a sua meditação do salmo inteiro posteriormente. Queridos irmãos e irmãs, neste Salmo 68, nós trazemos à memória a oração do Santo Padre ontem à tarde. Uma oração profunda, uma oração de esperança, uma imagem na Praça de São Pedro que nos tocou a todos e, sem dúvida, falou no mais profundo do nosso ser. Se você não pôde acompanhar, acompanhe pelo Vatican Media ou pelo Vatican News, pelas mídias. Foi um momento muito profundo em que o Santo Padre acolhe e reza pela humanidade inteira. É trazendo aquela imagem profunda e às vezes emocionante que nós queremos nos unir e contemplar o Salmo 68. Então rezemos o Salmo 68. Deus se levanta, seus inimigos se dispersam, fogem diante dele os que o odeiam. Como se dissipa a fumaça, tu os dispersa. Como se derrete a cera diante do fogo, perecem os ímpios diante de Deus. Os justos, porém, se alegram, exultam diante de Deus e cantam de alegria. Cantai a Deus, cantai hinos a seu nome, aplainai a estrada para que cavalga as nuvens. Senhor, é o seu nome, alegrai-vos diante dele. Pai dos órfãos e defensor das viúvas, assim é Deus na sua santa morada. Aos desprezados, Deus dá uma casa para morar. Faz sair com alegria os prisioneiros, mas os rebeldes ele deixa em terra seca. Deus, quando saíste à frente do teu povo, quando atravessaste o deserto, a terra tremeu, o céu dissolveu-se diante do Deus do Sinai, diante do Deus de Israel. Derramaste uma chuva torrencial, ó Deus, fortaleceste a tua herança exausta, e teu povo habitou o país que no teu amor, ó Deus, preparastes para o pobre. O Senhor anuncia uma notícia, as mensageiras de vitória são uma grande fileira. Fogem os reis, fogem os exércitos, até as mulheres repartem os despojos. Enquanto dormis entre os rebanhos, brilham como a prata as asas da pomba, suas penas têm reflexos dourados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salmo 68. O que me chama a atenção neste salmo, nesses primeiros versículos, é a atitude do salmista de perceber que Deus se levanta, de que Deus, diante das aflições do seu povo, não fica inerte, mas vai suscitando, através da sua graça, tantas realidades, pessoas e situações para que o seu povo enfrente os perigos, mas ao mesmo tempo para que continue a sua caminhada fervorosa. Os primeiros versículos são os mais importantes. Deus se levanta. E quando Deus se levanta, todas as coisas que são contrárias ao projeto de Deus caem. Aqui talvez os inimigos de Deus não são talvez pessoas concretas, mas talvez possam ser atitudes, escolhas,
hábitos, estilo de vida. Quando Deus se levanta, não para termos medo de Deus, mas no temor de Deus, que é um dom do Espírito Santo, conseguir enxergar e aplacar todas as realidades. Quando Deus se levanta, se dissipa, como tudo se dissipa como fumaça, e tudo derrete como a cera da vela que vai se consumindo e derretendo. E todas essas realidades perecem. Os justos, quando Deus se levanta, se alegram e exultam de alegria diante de Deus, que já fez muitas coisas e continua a nos fazer. Diante desta imagem, meu irmão e minha irmã, do Deus que se levanta, não tem como não partilhar com vocês um pouco a nossa oração universal. Em distanciamento, ontem à tarde, muitos de nós católicos pudemos experimentar quão profunda, quão consoladora é a nossa comunhão espiritual quando, convidados pelo Papa Francisco, vigário de Cristo na terra, sucessor do apóstolo São Pedro, que tem uma missão de ser ponto de unidade entre nós cristãos católicos. Aquela imagem do Santo Padre ao avançar sozinho, naquela praça de São Pedro que sempre está muito cheio de gente. Eu particularmente tive a oportunidade de estar algumas vezes na praça de São Pedro, celebrando com o Santo Padre, e quão impactante foi aquela imagem. Mas Deus suscita o seu vigário, o seu enviado, para que mesmo diante daquela cena um pouco desoladora, manifestar a nós que o Senhor continua no meio de nós. Que o Senhor, na meditação da barca que é acometida pela tempestade, esse foi o texto bíblico que o Papa Francisco refletiu ontem, diante da insegurança, diante da tempestade, da dificuldade, das surpresas de um mar agitado, Deus se levantou. E levantando-se diante do medo e da angústia dos discípulos, Deus fez tudo voltar ao equilíbrio de antes. Deus se levantou, tudo se dispersou. Deus se levantou, a fumaça que não nos deixava enxergar se dissipou. Deus se levantou e a cera se derrete, deixa-se derreter como fogo. Esta é a realidade da presença de Deus. O Santo Padre nos fez uma reflexão importante, usando a imagem da barca na Sagrada Escritura, e nós sabemos que para o Novo Testamento, esta barca é a Igreja. E hoje, esta barca é a humanidade inteira, convidada a deixar Jesus subir na barca para dispersar tudo aquilo que não é bom e tudo aquilo que nos tem feito afastar do verdadeiro propósito. O Papa Francisco disse assim: fomos surpreendidos como os discípulos com uma tempestade inesperada. Uma tempestade inesperada. E essa tempestade inesperada fez desmascarar algumas realidades. A tempestade desmascarou ou mostrou claramente a nossa vulnerabilidade, ou seja, a nossa pequenez, a nossa fraqueza. Não só para nós católicos e cristãos, mas para o mundo inteiro. E mostrou a nossa fraqueza. O texto é muito bonito, vocês podem procurá-lo nas mídias e na internet. Mostra a nossa fraqueza ou vulnerabilidade, por quê? Porque colocamos as nossas seguranças
em falsas seguranças. Desmascarou os nossos projetos, os nossos hábitos, que são superficiais. E olhando para a realidade do mundo, continuou o Papa Francisco, nós avançamos no mundo com a nossa correria do dia a dia, avançamos velozmente, não temos tempo para nada. E nós, diz o Papa, não havíamos nos despertado diante das guerras, diante das injustiças, diante do planeta enfermo que precisa cuidado. Pensamos que sempre estaríamos saudáveis, disse o Papa. E aí vem a tempestade. No entanto, não é momento de perdermos a fé, não é momento de não crermos no Senhor. O Senhor está na barca, o Senhor se levanta. Esse momento de crise nos ajuda a abraçar o Senhor e abraçar a esperança numa dimensão fundamental, que é da solidariedade. A tempestade nos fez parar, esta tempestade. No entanto, Deus se levanta. O abracemos, o acolhamos, pensamos que o Senhor vai dissipando todas essas realidades e que nós possamos sair fortalecidos com um novo estilo de vida, com um novo estilo de prática de fé, mais solidários, buscando aquilo que de fato importa e não coisas superficiais e periféricas. Deus está conosco. Ele assume o timão. Ele é o nosso condutor. Ele está conosco e se compadece também de nós. Esta imagem nos consolou. Esta imagem nos fez mais fortes. Esta imagem nos colocou em comunhão espiritual. Diante daquele crucifixo da igreja de São Marcelo, da qual tive já a oportunidade de estar naquela igreja em Roma, diante do ícone de Nossa Senhora, salvação ou saúde do povo romano, são imagens profundas. E é isso que nós queremos pedir nesta manhã. Deus se levanta, tudo se dissipa, tudo foge, tudo fica mais claro, e aquilo que precisa ser derretido se derrete. No entanto, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a buscar a profundidade do nosso contato com Ele. E para isso, nós precisamos permitir que a crise na qual nós vivemos nos faça mais solidários e nos faça rever hábitos, posturas, projetos, seguranças, caminhos, às vezes muito individuais e muito egoístas. Que Deus nos ajude e que esse salmo possa nos iluminar nesta manhã. Recorramos à intercessão da Virgem Maria para que possa nos ajudar a nos fortalecer e a buscar esta profundidade no Senhor. Salve, Rainha dos céus, salve, Senhora dos anjos, salve, Raiz fecunda, salve, porta do céu. Por vós a luz levantou-se sobre o mundo. Exultai, ó Virgem gloriosa, entre todas a mais bela. Salve, esplendor radioso, pedi por nós ao Senhor. Aceitai o nosso louvor, ó Virgem Santa, dai-nos força contra os nossos inimigos. Ó Deus de misericórdia, socorrei nossa fraqueza. Fazei que, celebrando a graça da fé, possamos, pela intercessão da Virgem Maria, ser livres de nossas iniquidades. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recomendemos a situação do mundo inteiro
e também de nosso país, a intercessão de nosso padroeiro Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a mais dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram, digam-no aqueles que o viram e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a mais dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a mais dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, bem-aventurado Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, quero apenas reforçar a decisão de nosso bispo Dom Eduardo em relação a esse pedido de isolamento que vive o nosso município, o estado de São Paulo e também outros municípios vizinhos. Nós manteremos, por enquanto, da mesma forma que estamos fazendo nos próximos dias, talvez na próxima semana e um pouco mais. Manteremos a nossa oração em casa, manteremos o nosso vínculo espiritual por estes 2 horários, pelo menos, de encontro virtual. Nós manteremos as celebrações sem povo, justamente porque estamos em sintonia, em harmonia com as autoridades sanitárias do nosso município e as autoridades civis, que vêm no isolamento, no distanciamento, nesse momento entre nós, um caminho de prevenção importante. Sabemos que há pressões de todos os lados e há muitas preocupações, inclusive com a questão econômica. No entanto, nós vamos seguir juntos aqui em nossa comunidade, prevenindo e prevenindo. Ajudemos as pessoas a compreender esse momento. O Brasil é grande, talvez cada realidade de cada estado, de cada município, exija uma atitude talvez semelhante ou um pouco diferente. O importante é nós confiarmos em Deus. Quando Deus se levanta, todas as coisas se acalmam, como nos ensinava a refletir ontem o Papa Francisco e como nos fez meditar hoje o Salmo 68. Apelando à compreensão, à fé, à caridade, ao cuidado com o outro, nós nos mantemos unidos espiritualmente, ansiosos pelo dia em que poderemos voltar a celebrar juntos nas nossas igrejas e nossa comunidade. Estamos juntos, Deus está conosco, Deus habita a nossa cidade. Se você puder, principalmente do grupo de risco, fique em sua casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, de São José e Santo Antônio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Vamos compartilhar o máximo possível esses momentos, e estes horários para que possamos chegar a mais pessoas em nossa comunidade e favorecer aquelas que também não são da nossa comunidade. O nosso próximo encontro é às 19 horas, direto da Capela do Santíssimo de nossa Matriz. Um bom dia a todos e continuemos a rezar uns pelos outros e a cuidar uns dos outros. Queremos cantar pedindo que o Senhor possa aumentar a nossa fé hoje, mas hoje nós iremos escutar uma outra canção que descobri, ou conheci, pedindo ao Senhor que acalme
não só a minha, mas a nossa tempestade.